Olhar uma câmera de segurança por um monitor pode parecer assustador às vezes, não é? Imagina para quem trabalha fazendo isso. Hoje, ouça relatos reais de vigilantes de câmeras de segurança que viram coisas bizarras, sobrenaturais ou não, nos monitores de seus serviços. Quando eu era um oficial de segurança, trabalhava no turno da noite. Meu serviço era em um prédio de apartamentos e basicamente consistia em andar por toda a parte externa do condomínio e assistir às câmeras de segurança. Depois de terminar uma ronda externa às 3 da manhã, entrei e olhei para uma das câmeras que era apontada para um canto especialmente escuro do prédio. Parado ali, sem fazer absolutamente nada, além de olhar para a câmera, estava um homem solitário. É bom lembrar que à noite, as câmeras às vezes não mostram imagens perfeitas, portanto, não consegui distinguir suas feições por causa da baixa qualidade da câmera. Ele ficou parado lá, apenas olhando para a câmera, sem se mover 1 centímetro. O mais perturbador era exatamente ele não fazer nada suspeito, além de ficar parado ali. Então, eu não podia chamar a polícia ainda. Matei algum tempo e revi as imagens gravadas para ver quando ele tinha chegado lá. Ao voltar à gravação, o vi saindo dos arbustos logo depois que saí para fazer a ronda que acabei de falar. Ele então me seguiu, ficando cada vez mais próximo de mim. E eu, obviamente, só percebi depois que vi as imagens naquele momento. Quando nas imagens eu estava perto de voltar para a sala de controle, ele ficou parado lá, olhando para a câmera. Ao voltar para as imagens ao vivo, percebi que ele tinha ido embora. Hoje tenho trauma de pensar que eu estava sendo seguido por um completo desconhecido, sem sequer notá-lo. Eu não saí das câmeras de segurança até o nascer do sol depois disso. Trabalhei como gerente em uma tabacaria há cerca de 10 anos. E em uma determinada época, sempre tinha um cliente sem teto que entrava e comprava alguns maços de cigarro. Era inverno, e sendo um dos poucos lugares onde se podia fumar, eu colocava uma pequena mesa e cadeiras montadas dentro do meu pequeno estabelecimento. Para ser honesto, era para incentivar o fumo de charutos, não de cigarros, já que os charutos eram muito mais lucrativos. Quanto ao sem-teto, ele era um cara bem tranquilo, mas depois de mais ou menos uma semana indo lá, ele estava sentado fumando quando outro cliente entrou. Não me lembro dos detalhes, mas ele começou a insultar e menosprezar o cliente. Obviamente, naquele momento, me senti na obrigação de expulsá-lo da loja. Ele ficou claramente chateado, mas realmente não dei muita atenção a isso. Cerca de 2 semanas depois, ele chega e não diz uma palavra. Eu estava atrás do balcão e ele a poucos metros de distância. Depois de um longo minuto da minha pergunta, posso ajudá-lo? Ele comprou um único maço, saiu e não disse nada. Eu estava desconfiado, então revisei as imagens da câmera de segurança que filmava o balcão em um ângulo lateral. Para minha surpresa, vi um revólver na mão do sem-teto, a todo momento apontando para mim. Policiais vieram e levaram as imagens, registrando um boletim de ocorrência, mas duvido que dê alguma coisa. Desisti da loja e nunca mais vi aquele cara. Já vi muitas coisas bizarras enquanto olhava os monitores do meu trabalho. Há uns 2 anos, eu trabalhava como gerente de um clube de strip. Basicamente, meu trabalho era sentar em uma cabine localizada na sala de vigilância e assistir a 2 grandes telas que mostravam uma imagem de cada sala de dança particular. Eu olhava as telas e ficava responsável por anotar o número de danças que cada garota executava e cobrava aos caras de acordo com a quantidade. Também ficava de olho em clientes possivelmente agressivos e ligava para a segurança quando necessário. Como se já não bastasse tudo isso, também era responsável por garantir que nenhuma das garotas estivesse fazendo algo ilegal naqueles quartos. No meu segundo dia,
tive que demitir uma garota por permitir que sua bunda fosse tocada. Depois de meses, vi um cara que aparecia uma vez por semana e pagava uma das garotas para ficar chutando sua virilha por 1 hora. Vi inúmeras brigas, homens sacando seus órgãos para fora e vomitando nas dançarinas, mas o pior de tudo que me fez desistir desse trabalho foi o seguinte: no nosso time de dançarinas, tínhamos 2 que eram mãe e filha. Eventualmente, os caras descobriam isso e faziam as 2 dançarem juntas. Em uma noite, a filha acabou tendo uma overdose de heroína e morreu. Anos atrás, trabalhei durante a noite em um abrigo para homens sem teto. Uma boa parte dos caras que ficavam lá tinham problemas de saúde mental ou com drogas. Havia muitas brigas e esfaqueamentos ocasionais, mas na maioria das vezes todos eram relativamente comportados e pessoas de bom coração. Recebi muitas ameaças, mas eles nunca agiram de acordo com elas. Uma noite, quando cheguei para o meu turno, notei que havia uma presença policial muito maior do que o normal. Entrei no escritório e o oficial encarregado começou a me perguntar se eu havia notado um cara chamado Richard se comportando de maneira incomum ultimamente. Eu conhecia ele e não tinha visto nada fora do comum. Olhei para a lista do dormitório e notei que Richard estava marcado como ausente. Ele era um residente de longa data ali, então isso parecia estranho. A polícia saiu sem me dizer nada, exceto o fato de que eles precisavam das imagens de 2 câmeras específicas da noite anterior. Eu não trabalhei na noite anterior, e o cara com quem normalmente trabalho não apareceu. Nós éramos as 2 únicas pessoas, além do gerente que estava de férias, que foram treinadas sobre como gravar imagens em um DVD. Passei o resto do meu turno procurando essas imagens. Quando encontrei a filmagem que eles estavam procurando, fiquei em choque. Richard tinha saído para o convés para fumar no 2º andar. Terminou o cigarro, subiu no parapeito e mergulhou de cabeça no cimento abaixo. A primeira câmera do 2º andar o mostrou pular, mas a segunda do 1º andar era muito mais horrível. Ele caiu de cabeça e seus olhos ficaram olhando diretamente para a câmera enquanto morria. Rapidamente, gravei a filmagem em um DVD e fui vomitar. Deram-me folga no dia seguinte. Nunca mais vou esquecer aquilo. Ele era um cara muito bom, tanto quanto eu o conhecia. Alguns problemas mentais, mas ninguém sabia o porquê tinha feito aquilo. Eu trabalho em uma loja de varejo e por um tempo eu trabalhei como segurança lá. Assistir às câmeras de segurança não era tecnicamente meu trabalho, mas estávamos constantemente com falta de mão de obra naquele departamento e o gerente estava me preparando para uma promoção, então eu tinha que assistir às câmeras ocasionalmente. Um dia, quando estávamos revisando as filmagens das noites, vimos um adolescente calmamente parar de frente para uma parede, colocar sua cesta de compras no chão, tirar o chapéu e os óculos e simplesmente bater várias vezes sua cabeça contra o concreto. Ele fez isso mais de umas 5 vezes. Quando terminou, seu rosto estava uma bagunça sangrenta. Ele colocou o chapéu e os óculos de volta e simplesmente foi embora. Eu costumava trabalhar na prevenção de roubos para uma grande loja. Tivemos uma senhora presa por desordem e me pediram para investigar. Tive que achar as imagens onde ela aparecia no dia em que foi presa. Ela chegou no estacionamento da loja, desviando e quase batendo em vários carros, estacionou e entrou na loja com 2 crianças pequenas, ambas com deficiência mental. Aquela senhora literalmente arrastou aqueles garotos pela loja, batendo neles e puxando suas orelhas se eles não obedecessem. Em algum momento, ela simplesmente os abandona na seção de roupas, entra pela porta dos fundos, na área de descanso. Supus naquele momento que ela pensou ser o banheiro, porque ela começa a baixar as calças e caga por toda a parte da saída de incêndio. Ela puxa as calças para cima sem se limpar e volta para a loja como se nada tivesse acontecido. Alguém viu o que ela fez e a seguiu. Felizmente,
Há um policial na loja no momento e rapidamente se aproximou dela. É difícil dizer se ela estava drogada ou bêbada, mas enfim, foi presa. A parte assustadora é que ela não mencionou essas crianças nenhuma vez. Foi só quando revi a fita que vi que elas ainda estavam esperando perto do carrinho de compras, completamente alheias e com medo de se mexer. O conselho tutelar foi chamado mais tarde, e ainda penso nessas crianças naquela situação. Parte meu coração pensar na situação que elas ainda devem estar passando. Até a próxima. Obrigado.